O escritor, ele é um catalisador, ele não está ensinando nada, pelo menos no meu caso, eu não me proponho a fazer manuais, eu não me proponho a explicar como se deve ou não se deve viver a vida, eu apenas compartilho a minha experiência. A minha relação com a palavra escrita começa no colégio, quer dizer, eu descobri que eu era péssimo em matemática, em trigonometria, essas coisas todas. Por outro lado, eu senti um imenso prazer em escrever. E comecei desde aquela época a tentar mostrar aos meus professores, né, que para passar de ano bastava saber escrever, não precisava saber, enfim, matemática, essas coisas. E a partir daí eu me entusiasmei pela ideia de escrever. Só que quando eu fui para minha mãe falar, eu queria ser um escritor, ela disse, claro, meu filho, você vai ser um escritor, mas antes você entra na universidade, vai fazer direito, vai fazer essas coisas, porque meu filho tem que ter um diploma. O que eu fiz, evidentemente, porque eu achava que minha mãe tinha razão. E saí no meio, saí no segundo ano, foi quando chegou o movimento hippie. E eu comecei a que a gente chamava do grande desbunde, a viajar, mas sempre tentando manter a palavra escrita viva. Naquela época tinha a imprensa alternativa e eu fundei uma revista, depois eu comecei a fazer músicas com Raul Seixas, com outras pessoas, fazer letras, aliás, até que um dia, já com 38 anos de idade, eu resolvi ousar escrever meu primeiro livro, que foi o Diário de um Mago. O Alquimista hoje em dia está em 74 países. Quer dizer, acabo de vir do Japão, estreei um musical no Japão. Foi muito engraçado do outro lado do mundo. Você vê o musical, quando teve a conferência de imprensa, a coletiva de imprensa, e estava lá eu, o produtor, e aí chamaram os atores, e aí entrou o Santiago, que é o personagem principal japonês, entrou a Fátima, que também é um dos personagens principais japonesa. Foi muito engraçado. E eu fiquei pensando como é que um livro tem esse êxito mundial, né, esse sucesso mundial. Ele é baseado numa pequena história das Mil e Uma Noites, uma história de 10 linhas, sobre um sujeito que tem um sonho. E um belo dia eu sentei e disse, eu preciso escrever simbolicamente a minha jornada na vida. Como é que eu me entendo agora? Como é que eu sou? Como é que eu passei tais e tais etapas da minha vida? E resolvi fazer isso não de uma maneira muito objetiva, né, mas de uma maneira simbólica. E peguei essa fábula de 11 linhas e escrevi um livro em cima dessa fábula. É uma fábula sobre o mito do eterno retorno, você voltando ao lugar que você está, mas tendo que sair para poder retornar. Isso foi em 88, foi um livro que não vendeu nada quando ele saiu. O primeiro editor dele, com 900 livros vendidos, me devolveu o contrato. Disse, esse livro já vendeu tudo que tinha que vender. Mas diz aí no próprio Alquimista que quando você quer uma coisa, o universo inteiro conspira para que você consiga essa coisa.
Então fui bater na porta de outros editores, terminei achando o Paulo Rocco, que resolveu dar uma segunda chance ao livro. A que eu acredito esse sucesso? Quer dizer, o fracasso ele tem várias explicações. Todo mundo quando falha ou é derrotado tem 10 mil desculpas. Agora, acreditar o sucesso ele é uma coisa que não tem muita explicação, não. Quer dizer, como é que em determinado momento você toca uma corda que é comum a todas as pessoas? E é isso que meus livros de alguma maneira estão fazendo, é tocar nessa corda. Eu diria que essa corda é a corda da esperança, sim, mas também da necessidade que a gente tem de projetar o sonho na realidade, ou seja, pagar o preço dos seus sonhos, a enfrentar-se com os desafios da vida e não seguir o famoso manual do bom comportamento, fazendo as coisas que a nossa geração dos nossos pais mandou, mas fazendo as coisas que a gente realmente pensa que deve fazer. Um sinal. Eu sempre tenho um sinal antes de começar a escrever um livro, que é uma pena branca, tem que aparecer. Eu não começo sem ver essa pena. Claro, a partir de determinada hora eu começo a procurar essa pena, mas enquanto ela não aparece, eu não escrevo. E aí eu só tenho uma regra, uma lei. Eu começo e acabo. Eu não paro. Eu não acredito, acredito, mas eu fico muito surpreso com essas pessoas que passaram 5, 6 anos escrevendo um livro. Isso, para mim, é a mesma coisa que ficar 5 ou 6 anos grávido. Acho que aí não só o feto morre, como destrói, mata quem está criando, entendeu? Na hora, você fica grávido 1 ano, tudo bem, mas na hora do parto, o parto tem que ser rápido, você tem tudo ali. Outra coisa é que eu não tomo notas, eu nunca... Existe um poema do Drummond que diz assim, não recolha o verso que se perdeu. Então, eu não tomo notas. Eu acho que as coisas importantes... Eu escrevo um livro cada 2 anos. Mas escrevo o livro em 1 mês, 1 mês e meio no máximo. As coisas importantes, elas permanecem. Elas não partem. O fato de eu anotar não vai fazer eu guardar uma ideia que quando eu for escrever, essa ideia já está velha, eu já mudei de ideia, etc. e tal. Então, a cada 2 anos, eu sento, espero essa pena chegar. Essa pena é uma espécie, é um símbolo do universo, é um sinal para mim. Eu acredito profundamente na linguagem dos sinais. E no momento em que essa pena chega, eu sento e começo a escrever. E aí eu vou do começo ao fim, escrevo 6, 8 horas por dia, mas o livro já está ali. É como se durante esses 2 anos eu estivesse escrevendo esse livro inconscientemente num outro plano. Então, tudo que eu tenho que fazer nesse momento é colocá-la no papel. É o processo do parto, é o processo de passar para essa dimensão o que já estava escrito em outra dimensão. Ai, a minha infância. Outro dia eu estava em Assistu, você sabe que agora eu vivo viajando. Então a coisa que eu mais conheço é aeroporto e quarto de hotel. E outro dia eu estava num quarto de hotel e começou a me dar uma viagem para a infância. Eu não penso muito em infância, não. Mas eu comecei a me lembrar de detalhes, o nome do mendigo que morava na rua, o nome de todas as crianças. A minha infância foi uma infância absolutamente normal, estudando num colégio jesuíta, ou seja, com uma disciplina muito rigorosa, e ao mesmo tempo sendo a ovelha negra, sendo aquele que, quando acontecia um probleminha, era eu o culpado, era eu que dava as mais ideias, essas coisas. Mas foi bom porque eu afiei minha espada desde criança. Eu gostaria de ser lembrado como um peregrino, como um cara que viajou, caminhou seus caminhos, não parou no oásis. Não ficou sentado, como dizia o velho Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quer dizer, eu muitas vezes me questiono até, eu digo, poxa, será que eu preciso continuar andando? Claro, senão vai ser um tédio, quer dizer, a busca, como eu falei, ela não se detém
num objetivo, ela é o prazer da jornada. E claro, eu gostaria de ser lembrado como escritor. Eu sei, graças a Deus, que eu vou ser lembrado como escritor, porque o livro está semeado muito, está semeado no mundo inteiro, né? Acredito que é um trabalho que tem solidez, porque não é uma coisa que nasceu ontem, né? No Brasil já tem 10 anos, mais de 10 anos, e no resto do mundo você vê que as coisas continuam, graças a Deus, muito bem. Mas aquela pessoa que seguiu adiante no sucesso e seguiu adiante quando levou porrada. Conheci o Raul Seixas quando eu fazia uma revista alternativa e como não tinha expediente, a gente inventava os nomes, a gente botava várias pessoas para parecer importante, aparecia aquele lado expediente, fulano de tal, fulano de tal. Um belo dia alguém ligou perguntando por uma dessas pessoas que escreviam na revista e que era, na verdade, eu e meus amigos que assinávamos matérias com vários nomes. E era o Raul, chegou lá de terno e gravata e interessado numa matéria de disco voador. Só que o Raul representava tudo aquilo que a gente lutava contra, que era o sistema, a CBS, ele trabalhava na CBS. Nós éramos os hippies, a contracultura, né? Ou seja, os idiotas, porque não era bem assim. Por isso que o movimento hippie perdeu a batalha, porque se afastou demais, não soube usar as armas que possuía, né? Bom, enfim, o Raul foi lá, terminamos fazendo uma amizade, ele me chamou para fazer letra, eu rejeitei muito no começo, ele forçou e aí foi o Raul que me abriu esse mundo da comunicação direta, assim. Era uma fase muito doida de sexo, drogas e rock and roll, mas foi um casamento muito interessante. Um casamento que, como qualquer casamento, com amor e ódio, com momentos de grande alegria, momentos realmente de muita raiva, mas justamente por isso que a coisa está viva. Há 2 dias atrás eu estava no centro da cidade com a minha tradutora do esloveno, que eu queria mostrar o centro da cidade, mas era de noite, era 10 horas da noite. E aí tem os barizinhos que ficam tocando música, eu não sabia nem disso, né, no centro da cidade aqui do Rio. E de repente eu estou passando por aquele centro vazio e escutei minha música. Claro, evidentemente parei, fui lá, cantei a música, tocada ao vivo num daqueles barizinhos ali do Largo da Carioca, da Avenida Chile. E eu digo assim, puxa vida, a minha tradutora do esloveno, ela tem 23 anos, 27 anos. Então, ela tinha 2 anos quando aquela música foi feita. E mesmo assim a música está aí, 20 e tantos anos depois. É evidente que eu acredito em Deus. Não, eu não acredito. Como diz Jung, eu tenho certeza. Né? Não é uma fé, é uma certeza. A fé, ela é a tua experiência. Mas a presença de Deus basta olhar em volta. Não há como negar. Né? Então, ele se manifesta em tudo. Ele está presente em tudo. Ele está presente 24 horas por dia na minha vida. Eu procuro ter consciência dessa presença e dessa certeza. Né? Às vezes, evidentemente, como qualquer pessoa normal, eu estou com mais fé ou estou com menos fé, mas isso independe da minha certeza de que Deus existe. A letra de música não é a poesia. Engraçado, quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha várias poesias, e eu me lembro como se fosse hoje, agora que
que essa pergunta foi levantada, eu fui para o jardim da minha casa, eu morava na Gávea, e queimei todas as minhas poesias. Eu tinha lido Émile Zola e eu não sei porquê, o Zola tinha dito que não podia fazer poesia. Eu não me lembro exatamente, eu sei que Zola está associado com essa história das poesias. Mas eu queimei as poesias, disse, nunca mais vou fazer poesia. Efetivamente, nunca mais fiz poesia. Fiz brincando uma ou outra. Agora, a letra de música, ela é completamente diferente da poesia. A letra de música, ela está amarrada numa métrica musical e ela tem que estar subjugada a isso. Quer dizer, você sempre vai achar músicas ruins quando a música for feita em cima de uma poesia. Aí você sempre vai entender que uma música é boa quando uma letra é colocada numa música. O ideal mesmo é fazer as duas coisas juntas. Você sentar com a pessoa e fazer a quatro mãos. Engraçado como é que é a minha relação com a música hoje. Hoje eu não tenho nenhuma relação com a música, assim, no sentido direto, né, criativo, e tem a relação que todos nós temos com música, que música é uma coisa que faz parte da tua vida. Então, evidentemente que eu escuto muita música, mas não passa disso. Eu não fiz nenhuma promessa, nem nada, que nunca mais vou voltar a compor, não, mas eu não tenho intenção, eu não vejo no meu futuro eu fazendo letras de música. A não ser que aconteça uma coisa extraordinária e que me anime, que toque o meu coração. Eu parei assim. Parei de repente, eu estava fazendo músicas para Elis Regina e ela fez um grande sucesso com uma música chamada Me Deixas Louca e eu achei que eu não ia mais compor depois daquela música. De ter feito, parei, estava na Áustria viajando e disse, não vou mais compor. Eu não compus mais. A geração beat, claro, quando eu tinha 16 anos, eu vestia uma gola rolê preta, me trancava no porão de um amigo meu, que hoje em dia é professor da PUC, e ficávamos lá sofrendo. Sofrendo, lendo Sartre, lendo Hegel, lendo Heidegger, e sofrendo pela humanidade ali, todos tristes, e aquelas mulheres todas pálidas, e aquela tesão no ar. Mas o sexo era complicadíssimo, porque antes você tinha que conversar muita filosofia. A época hippie já nos liberou muito disso, já era alegria, já era tudo na praia, já era tudo muito mais completamente relaxado, normal, natural. A época beatnik, que eu acho muito importante, acho que Sartre foi um cara que me influenciou muito. É engraçado ele ter esse lado ateu dele, né, convictamente ateu, mas por outro lado ele tem também uma grande preocupação pelo ser e o estar. Eu diria que eu sou, como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. Eu sou a geração hippie, a preocupação por uma resposta para a famosa pergunta, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? A pergunta que, afinal, faz o mundo andar adiante, né? A gente quer responder essa pergunta e hoje em dia eu não quero mais responder essa pergunta. Aliás, descobri que essa pergunta não existe. É uma pergunta completamente falsa. A gente não tem que perguntar quem sou eu, o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que estar aqui e fazer o melhor. Porque nunca vamos ter essa resposta. Isso pertence ao mistério, o mistério de Deus, e é bom a gente ser humilde e aceitar esse mistério. As grandes contribuições da década de 60 e 70 foi, olha aqui, meu filho, não faz o que teu pai fez não, vai fazer o que você quer fazer. E essa foi a contribuição mais positiva, né? Quer dizer, de repente, a gente acabou com as fronteiras e vamos viver a nossa vida da maneira como a gente acha que deve viver. Havia um inimigo, havia uma sociedade, havia algo contra que se lutar. A pior contribuição, evidentemente, foi a droga, a qual eu já tive uma longa vivência e hoje em dia sou frontalmente contra. Mas foram décadas que mudaram o mundo, né? E estão muito presentes hoje. Eu estava fazendo outro dia pensando sobre isso. Embora a gente ainda esteja um pouco com o nosso comportamento, o mesmo comportamento da Suméria, do princípio da civilização, agora pelo menos a gente está mudando um pouquinho. Quem é Paulo Coelho para Paulo Coelho? É engraçado,
sempre me pergunto isso. E eu tenho respostas diferentes. Na verdade, eu mudei um pouco essa pergunta. Eu digo, eu estou sendo digno? Eu estou fazendo as coisas com fé, com certeza? Acreditando naquilo que eu estou dizendo? Até o momento, sim. Como todo bom guerreiro da luz, não posso abaixar a espada e dizer eu vou fazer sempre. Mas até esse presente momento, até o dia que eu estou gravando esse programa, tudo que eu fiz com muita fé. Eu fiz com muita... Inclusive meus erros, inclusive meus equívocos, que são muitos. Então eu sou uma pessoa que eu diria que eu sou digno e não tenho culpa de desistir. Eu acho que a culpa é um processo destruidor muito grande e precisei de muitos anos para me livrar da culpa e nesse momento, pelo menos, eu sou um homem que convencido daquilo que eu faço. A mensagem final é a seguinte: ouse. Bem simples, verbo presente no indicativo do verbo ousar. Ouse. Aliás, imperativo. Né? Tenha coragem de fazer o que você tem que fazer. E esquece o manual do bom comportamento, aquilo que te ensinaram, aquilo que disseram para você fazer. Vai à luta, porque existem muitas vidas, passadas e futuras, mas o que conta é essa vida agora.